Pessoal, então, para fazer esse top eu vou usar a linha Anne. Eu vou usar mais ou menos umas 40 gramas, não é nem meio rolo de linha Anne, tá? Eu vou usar a minha agulha 2,1 milímetros. Vocês podem estar usando até no máximo 2,5, não muda muito o tamanho, tá? E eu vou estar usando aqui, ó, eu vou estar usando 25 centímetros de lycra por 1,10 m, mais ou menos, por 1,10 m para o tamanho M. P pode ser a mesma coisa, G vai ser um pouquinho mais na largura, tá? Tá, eu vou estar usando então 25 centímetros por quase toda a largura da lycra, tá? Do material da lycra como vocês compram. Essa aqui é a lycra light, mas pode ser qualquer lycra e pode ser jersey também, se for o que vocês forem usar. Na verdade, pode ser qualquer material que tenha um pouquinho de caimento, tá? E que não precise de costura, como é o caso desse aqui, tá? Eu não vou costurar embaixo, eu vou costurar somente em cima e a parte de baixo vai ficar assim mesmo, como ela tá, assim como a parte do lado também. Então tem que comprar tecido que não precise de costura, a não ser que vocês tenham máquina e queiram fazer um acabamentinho embaixo depois de terminar o top, tá? Eu vou começar ele então. Eu vou começar esse top fazendo correntinhas. Eu vou fazer 18 correntes, tá? Depois de fazer essas 18 correntinhas, eu vou fazer uma laçada na agulha. Vou contar 1, 2, 3 da agulha indo para lá. E no quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto aqui embaixo aqui da minha correntinha. Tá? E eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha até o final até a última corrente, tá? Lembrando aqui que esse tamanho aqui que a gente tem agora é o tamanho da base do peito até o bico do peito, tá? Tem que ter esse comprimento aqui. Então é assim que vocês vão medir em vocês, tá? Se precisar de mais correntinhas aqui no começo ou menos correntinhas, façam mais ou menos, tá? Para um tamanho pequeno, normalmente dá para fazer esse mesmo tamanho aqui. Só muda para o grande mesmo, que talvez você tenha que fazer um pouco mais de correntinha para dar aquele tamanho entre a base do peito de vocês e o bico do peito. Chegando aqui no final, nessa última correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos naquela mesma primeira correntinha. Para fazer a volta aqui e começar a trabalhar então do outro lado. Do outro lado, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nessa partezinha aqui da corrente de trás da correntinha que sobrou. E ao mesmo tempo também eu vou tapar essa partezinha aqui do fio. Aqui cheguei no último pontinho antes de virar, eu vou fazer uma correntinha aqui no começo. Vou fazer um ponto alto aqui no começo, tá? Eu tenho que ter os mesmos pontos dos dois lados, tá? E vou subir 2 correntinhas para começar a próxima carreira. Tá? Eu viro sempre desse lado, eu viro para esse lado, que daí fica bem certinho sempre. E aqui então eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto anterior, até eu chegar na parte do meio, lá em cima, onde eu tenho as 2 correntes. Chegando aqui na parte de cima, onde eu tinha as 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos.
E aqui então eu vou seguir fazendo um pontinho em cada ponto anterior, como da outra vez, tá? E eu vou repetir essa carreira aqui mais 3 vezes, ó. 1, 2, 3, essa mesma carreirinha, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer um pontinho nesse primeiro ponto, o meu último ponto alto aqui, vou subir 2 para virar. E eu vou repetir essa mesma carreira mais uma vez, tá? Mais 2 vezes. Tá? O jeito que a gente conta a carreira nesse trabalho é assim, ó, a partir do meio a gente conta 1, 2, tô na terceira, tá? Eu vou fazer mais uma exatamente igual a essa. Aqui nesse momento é bom que vocês contem os pontos para saber se tá igual quando chegar aqui, ó, porque a gente quer que quando passe a lycra seja passada da mesma forma dos dois lados dos bojos, tá? Aqui então que eu vou fazer 2 correntinhas para virar, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto e eu vou fazer uma correntinha e pular um ponto, fazer só no próximo. Eu vou fazer mais 2, fazer um ponto, escapar um e fazer no próximo. Eu vou chegar aqui na pontinha, então eu vou escapar um, eu vou fazer um aqui. Essa parte vai variar dependendo da quantidade de pontos e de que tamanho que vocês vão estar fazendo, tá? Se vocês fizerem essa parte inicial, provavelmente maior, provavelmente vocês vão ter mais pontos aqui, tá? Então, sempre tentar fazer com que o meio seja o mesmo do meio anterior, que é 2 pontos altos, com uma correntinha e mais 2 pontos altos. Uma correntinha para começar a fazer o outro lado, tá? Comece aqui a fazer o outro lado exatamente no mesmo ponto do lado do outro lado, tá? Porque eles dois têm que ficar igual. Então, o meu último ponto alto foi nesse último pontinho daqui, então eu já vou começar direto aqui sem pular, tá? E vou repetir isso então até o final. Chegando ao final dessa carreira, eu vou fazer 2 correntes e virar. E aí eu vou repetir as carreiras anteriores, sem buraquinho, tá? Vou fazer um ponto alto em cada ponto anterior, inclusive nas correntinhas, para fechar de novo o meu bojo. E aí aqui em cima eu vou fazer aqui um pouco diferente de novo. Tá, no meio aqui, onde eu tenho a corrente, eu vou fazer dessa vez um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto e vou seguir descendo do outro lado, então. Aqui nessa parte, quando eu cheguei em cima, eu fiz aquela mesma carreira que a gente fez anteriormente, tá? Só que aqui ficou com um espaçamento de 1 no meio, que não tem problema. Eu vou somente fazer de novo aquela minha parte do meio. Dessa vez eu vou fazer assim, ó. Eu não sei por que eu fiz assim, mas tudo bem. Vamos lá, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Igual a lycra vai tapar, ó, então vocês nem vão poder ver embaixo. Não faz diferença. Tá, mais um pontinho, escapa um, porque a gente escapou um aqui, pulou um ali. E segue fazendo um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e pula um. Tá? Depois dessa carreira eu vou fazer novamente uma dessa. Tá? Então vocês podem repetir essa carreira fazendo somente um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? E depois disso então a gente vai fazer a parte de baixo para juntar esses 2 bojos um com o outro. Aqui, ó, então, pessoal, vamos contar. Outra forma de contar também é aqui, ó.
um buraquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, fiz 9 carreiras, tá? Provavelmente para um tamanho pequeno eu teria feito 8, tá? E para um tamanho grande vocês podem estar fazendo até 11, 2 a mais, tá? Vai fazendo carreira até vocês gostarem da quantidade que do peito de vocês que isso aqui tá tapando, tá? Tem gente que gosta de usar menor, então faz menos carreira. Se gosta de usar um pouquinho, com um pouco mais de cobertura no peito, vai continuando a fazer essas carreiras até chegar ao tamanho desejado, tá? Peguem o metro e meçam, que isso aqui vai ficar bem embaixo vai ficar quase embaixo do braço de vocês, tá? Então meçam da parte de baixo, no meio da axila de vocês até a metade das costas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar uns 3 centímetros a menos desse valor, ou seja, para mim deu uns 18 centímetros. Então eu vou fazer correntinhas que dê até 15 centímetros, tá? Vou fazer 15 centímetros de correntinha. Então é o valor total, menos uns 3, 4 centímetros, porque a gente tem que ter um espaço para a blusinha, para a gente poder amarrar a blusinha nas costas e ela não ficar frouxa, tá? Então aqui eu vou começar com minhas correntinhas, vou fazer correntinhas até eu chegar àquela medida que eu precisei. Para mim deu mais ou menos 32 correntinhas, tá? Gravem esse número porque vocês vão ter que repetir ele do outro lado, tá? E aí aqui então eu vou juntar com esse primeiro pontinho aqui com um ponto baixo. Coloquei ali naquele primeiro ponto de um lado do top, vou puxar e vou fazer um ponto baixo, tá? E eu vou fazer um ponto baixo no meio da carreira e um ponto baixo entre as duas carreiras. E eu vou seguir fazendo isso até o outro lado, até eu chegar no final dessa parte do bojo. E daí para juntar o outro, tá? Então eu vou fazer isso até o outro lado. Chegando aqui no final, eu vou fazer entre 6 e 8 correntes. No meu caso, tamanho médio, eu vou fazer 8, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou então pegar o outro lado do meu top, juntar novamente com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, juntar com um ponto baixo. Eu vou tapar esse finzinho aqui da linha com pontos baixos, tá? Fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos para cada carreira. Tá? Vou seguir fazendo isso até o final. E no final, então, vou fazer mais 30 carreiras, 32 correntes, como eu tinha no outro lado. Cheguei no final aqui, vou fazer mais 2 correntinhas extra, fora as 32 que eu já tinha. E vou, no quarto pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou repetir essa carreira aqui que eu fiz, ó, em cima dessas correntinhas por toda a parte de baixo desse bustier, porque depois eu vou passar a lycra nessa parte também. Para ficar mais apertadinho assim embaixo do busto e para dar um detalhe mais legal ali embaixo também. Tá? Então é só mesmo uma repetição daquela carreirinha. Eu vou fazer 2 pontos altos, um em cada correntinha. Vou fazer uma correntinha e vou pular um ponto. Chegando aqui no final dessa primeira carreira, eu vou fazer 3 correntinhas para virar. E daí depois eu vou puxar 1, puxar 2 e vou puxar 3
eu vou fazer um ponto que fica parecido com uma trança aqui embaixo. Eu vou pular 1, 2 e vou fazer aqui nesse terceiro. Eu vou subir 1, 2, 3 e vou repetir. Puxa 1, puxa 2, laçada, puxa 3. E faz todos eles juntos. Pula 1, 2 no terceiro. 2, 3 correntinhas. Puxa 1, puxa 2, puxa 3. Escapa 1, 2, no terceiro, faz de novo. Tá, eu vou estar repetindo esse ponto aqui até o final. Então, para fazer essa próxima carreira, a gente vai fazer 4 correntinhas e fazer aquele mesmo pontinho no primeiro ponto. 1, 2, 3, puxa tudo junto e faz um ponto alto nesse primeiro ponto. Aí faz uma corrente e repete. Então, o mesmo ponto que estava embaixo, a gente vai repetir aqui em cima. Ponto alto no próximo buraquinho. Corrente e repete. 1, 2, 3, ponto alto. Tá? Eu vou fazer, isso é como ele tá ficando. Eu vou fazer até o outro lado. Depois eu terminar, então, essa última carreira, eu terminei aqui com um ponto alto no primeiro pontinho da carreira anterior, né? E agora, então, eu vou fazer pontos altos. Eu fiz 2 correntinhas para iniciar e eu vou, então, fazer um ponto alto nesse primeiro buraquinho aqui. E eu vou estar seguindo mais ou menos os pontos que eu tenho aqui embaixo, tá? Tentando fazer o mesmo número dessa primeira carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto, fiz uma corrente aqui e vou para esse próximo buraquinho aqui, tá? Vou pular um, vou para esse próximo buraquinho, vou fazer mais um ponto alto. E para esse próximo espaço, logo depois fazer um ponto alto. Correntinha, mesma coisa, no próximo buraquinho. E vou repetir isso até o final. Vou terminar aqui então com uma correntinha e um ponto alto nessa segunda corrente do lado aqui. E aqui então vou fazer um espacinho para a gente passar uma tira de tricô, de crochê para fechar esse top, tá? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes e vou colocar bem aqui no meio com um ponto baixo e mais 1, 2, 3, 4 correntes e vou colocar lá em cima para fechar. Tá? Aí eu vou virar e vou fazer um reforço aqui, tá? Com pontos baixos em cima das correntinhas que eu já fiz anteriormente. Vou colocar um aqui. Um aqui nesse último ponto.
Vou subir um e vou virar novamente, porque o que eu quero fazer, eu quero terminar essa última carreira no lado direito desse top, tá? Então, vou fazer um ponto em cada ponto. Vou fazer 1, 2, o terceiro entre aqui, entre os pontinhos, ou em cima mesmo, aqui em cima dessa minha correntinha. E eu vou fazer o picô, tá? 1, 2 correntes, faz um ponto no ponto anterior aqui, junta, pula um e no próximo coloca 1, 2, 3, eu vou fazer 4, tá? Entre eles, se vocês quiserem, pode fazer menos, 2 correntinhas, faz o pontinho baixo e pula um aqui. Trabalhar aqui nessa outra laçadinha de trás do ponto. Vou fazer 1, 2, 3, 4 e vou repetir. Tá, eu vou repetir isso em toda a volta até chegar aqui nessa parte, tá? Então repitam isso até aqui, e aqui então a gente vai fazer a primeira tirinha pro top. Eu cheguei aqui bem no meio então do meu trabalho, tá? Onde eu tinha aquela correntinha do meio do bojo, e daqui então eu vou subir o número de correntes necessárias para ir atrás do pescoço e fazer um top, tá? São mais ou menos entre 100 e 120 correntes. Então sobe com essas correntes e depois nós vamos descer para dobrar, para fazer o dobro da largura, tá? Para fazer mais reforçado, digamos. Tá? É assim que tá ficando. Vocês verem, tá? Esse biquinho vocês podem estar trocando por outro, se vocês gostarem mais. Eu gosto bastante desse. Chegando aqui em 100 correntinhas, a gente vai pular 1, 2, 3, e na quarta a gente vai fazer um pontinho aqui nesse espaço aqui. Um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um embaixo e vou fazer um no próximo. Uma correntinha, pulo embaixo e um no próximo. Até eu voltar ao bojo, tá? Eu vou repetir isso para os dois lados do meu top. Tá, esse aqui então é o meu top terminado, tá? Assim que ele ficou. E agora então eu vou cortar o material para fazer a parte de baixo. Tá, isso aqui eu cortei cortei ele com o comprimento de 25 centímetros por 105, tá? 105 é o que? Eu medi embaixo do meu busto, que deu 74, tá? Mais 30 centímetros extra pra gente poder fazer assim, para não ficar reto, né, no corpo, para ficar um pouquinho franzidinho embaixo do busto, tá? Aí a tirinha eu vou cortar com 27 centímetros, mais ou menos, por 2, tá? No sentido que ela vai enrolar para esse lado, ou seja, com a estampa para cima, tá? No outro sentido, ela enrola para dentro. Então tem que ser o sentido que ela enrola para fora, tá? Então vamos começar agora a fazer essa parte aqui,
Eu vou franzir primeiro antes de costurar, tá? E esse aqui, então, essas tirinhas, vocês podem estar passando desse jeito aqui no crochê, tá? Vai ser um em cima e um embaixo. Pode dar uma espichadinha nela para ela girar para dentro. Essa lycra virar para dentro antes de fazer isso, tá? Para que não fique aparecendo as bordinhas da lycra. E vamos passar ela então até o outro lado. Desse jeito aqui, ó. Então uma começa aqui e a outra eu comecei antes, tá? Um furinho antes. Só para chegar aqui na parte de cima no mesmo jeito que a segunda parte do bojo, tá? Então é assim que vai ficar. Tá, eu vou usar linha e agulha para casear isso aqui, para dar uma puxadinha e já saber na hora de costurar quanto que eu vou estar franzindo, tá? Vocês podem também provavelmente fazer isso na máquina de costura. Eu não tenho máquina de costura, então tem que fazer assim, tá? Se for fazer na máquina de costura, faz provavelmente uma costura reta para poder dar uma puxadinha. E depois, então, faz a costura com o ponto zigue-zague na mesma cor do crochê de vocês, tá? Para não aparecer na parte da frente. Aqui, se essa lycra de vocês tiver sentido, como a minha tem, essas onças, elas têm que ficar viradas assim, né? De pé, elas têm que estar. Então, vamos começar aqui. Eu fiz um nozinho na minha linha e eu vou começar a franzir, então. Então, depois que a gente puxou aqui tudo, marquem o meio, tá? Vocês podem marcar o meio pela parte de baixo. E aí, eu vou colocar alfinete, eu vou alfinetar por trás, para eu saber, porque eu tô costurando a mão, então para eu saber aonde vai ficar a costura. Aqui pode fazer até um nozinho para segurar, para não sair aqui essa marcação, acho. Eu vou já marcar um meio aqui. Quem tem máquina, por favor, faça isso na máquina, que eu acho que é muito mais fácil. Tá, e vou marcar o outro cantinho. Eu vou começar aqui a costura um pouco antes do final, tá? Marquem, daí marquem o outro lado também. E daí a gente pode então começar a costurar. A gente vai estar costurando por trás. Eu tinha só linha branca, se vocês tiverem da linha da mesma cor do material, é melhor, tá? Eu recém me mudei, eu tô sem máquina, tô sem linha, então tô fazendo isso aqui tudo à mão. Mas eu sei que tem bastante gente que não tem máquina de costura, então tá tudo tranquilo. Aí eu vou começar desse lado aqui, então. Eu vou fazer somente esse pontinho aqui mesmo. Sempre nessa última carreirinha aqui do crochê, tá? Pra não aparecer aqui. Nessa carreira que tá aberta ali, né? Eu tô fazendo esse pontinho aqui na horizontal, assim, pra ele poder ter um pouco de elasticidade, né?
Tá, eu vou fazer isso aqui até o outro lado, tomando sempre cuidado para fazer o franzidinho de vez em quando, tá? Para quando a gente chegar nesse ponto aqui, tá no lugar certo e não ficar muito franzido num lugar e pouco franzido no outro. Vai ficar assim por dentro e depois a gente vai retirar esse ponto aqui, tá? Retirar esse alinhavo aqui e deixar só assim mesmo. Aí depois vocês podem até cortar essa rebarbinha aqui que sobrou, tá? Pra ficar um pouquinho mais limpo. Mas é como eu disse, se usassem ao invés do branco, que eu não tenho aqui essa exata cor, ia ficar um pouco mais escondido também. Pessoal, só para mostrar aqui então, depois de acabado, como é que ficou. E aqui a frente dele. Eu vou vestir ele para mostrar para vocês no final também. E aqui eu fiz com linha dupla, 120 correntinhas, tá? Para passar aqui na parte de trás do top, para fechar ele. Esse vai ser o fechamento. Acho que poderia, talvez, se vocês querem fazer um top grande, façam maior um pouco. Talvez umas 150 correntinhas. Ele tem mais ou menos 1 metro, eu acho, tá? Daí passa aqui nos furinhos que a gente fez antes. E aqui então tá o nosso top, ficou super legal, meninas, eu amei. Eu tô precisando de blusinha pra mim, vou ficar pra mim. Obrigado por assistir, deixa o seu joinha no canal e se inscrevam no meu canal também. Eu vou estar sempre colocando mais receitas como essa, porque é o que eu gosto de fazer. Misturar lycra com o crochê, para fazer peças mais diferenciadas e mais rápidas na produção. Um abraço da Fabi e uma boa semana para todo mundo.